Atos capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto que, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que lhe dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez veio a voz e lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Na verdade, irmãos, o capítulo 10, do versículo 1 até o 8, você vê que Cornélio estava orando. Cornélio teve uma visão. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que lhe se aproximou e disse: Cornélio, este fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas ações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O centurião teve a visão, de que o anjo veio e falou para ele: você, tua fidelidade, as suas esmolas têm chegado diante de Deus. Ele disse assim: agora manda chamar Pedro, que Pedro vai te dizer o que você tem que fazer. Aqui, Pedro, no meio-dia, subiu no eirado, lugar alto, e começou a ter uma visão também. E a visão de Pedro foi diferente um pouco. Diz assim, que ele viu um lençol segurado nas 4 pontas que descia do céu, e sobre aquele lençol tinha animais imundos, que segundo a lei judaica, eles não podiam matar aqueles bichos e comer. E a voz disse: mata e come. E o próprio Pedro disse assim: não vou matar porque é imundo, nunca comi coisa imunda. E aí a própria visão, a voz que veio na visão disse assim: não faça imundo aquilo que Deus purificou. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio que teve a primeira visão, obedecendo à voz do anjo, mandou os homens atrás de Pedro. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro, olha só, acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Então o Espírito Santo fala ou não fala? A vida dos apóstolos era uma vida guiada pelo Espírito. Tem uma vida guiada pelo Espírito. É a voz do Espírito em todos os textos de Atos. Teve uma oportunidade que o Espírito Santo veio para Paulo e disse assim: você não vai para esse lugar. Aí segurou ele naquele lugar. Naquela mesma noite o Espírito Santo veio numa visão. Já tinha dito para ele não ir para um lugar, né? E na mesma noite ele teve uma visão de um homem que se levantou e disse: passa a Macedônia e vem para nos ajudar. E no outro dia de manhã o Espírito Santo falou com ele: vai para Macedônia. E Paulo foi para Macedônia. E aqui meditava Pedro, então disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Aí o Espírito continuou dizendo aqui: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Gente, que coisa tremenda.
Para que mais claro, ó, tem 2 homens aí que estão te procurando, pega e segue com eles e não duvida. Mas Deus já tinha dado até uma visão para Pedro. E esses homens eram o quê? Eram gentios. Judeu não se comunica com gentios, judeu não tem relacionamento com gentios. Cornélio era um romano, era um soldado. E agora mandou seus auxiliares lá, traz ele. Aí o Espírito Santo diz, ó, vai com eles, não duvida. O que tem a ver a visão com isso? Vamos continuar aqui, versículo 21. Descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscai. A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os para entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou na Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, o povo já estava lá. Os seus amigos íntimos. E aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Aqui Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. O imundo, o animal imundo que descia no lençol, estava se referindo a essa situação, era uma visão. Olha só, mas Deus me mostrou em que a nenhum homem considerasse comum imundo. Por isso, outra vez, chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, estava observando em minha casa a hora 9ª de oração. Cornélio era um homem de oração, gente. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão Pedro, Simão por sobrenome Pedro, que acha hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Viu que tremendo? Já estava buscando a Deus, daqui a pouco Deus mandou o profeta lá, mandou o apóstolo lá, para ministrar a palavra de Deus para eles. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Olha só a unção que desceu sobre Jesus. E esse Espírito Santo que desceu sobre ele, foi o que fez, ele por toda a parte curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ministrar um evangelho simples para as pessoas. O problema é que o evangelho hoje, ele está todo confuso. O que se ministra aí não é o evangelho. Não é o evangelho de Jesus. A simplicidade disso aqui, isso aqui é muito simples. Não tem grandes revelações aqui. As revelações são os sonhos. O Espírito Santo falando com Pedro. O Espírito Santo falando com Cornélio. Que era um homem que não era nem do povo de Israel. Mas estava ali.
O Espírito Santo ungiu a Jesus. Jesus fez milagres através do Espírito Santo. Se nós reconhecêssemos sobre a autoridade que nós temos no Espírito Santo, compreender a posição que Deus nos colocou no Espírito. E no Espírito você é tudo. No Espírito tem toda a condição que você precisa para operar em milagre. O Espírito Santo ungiu a Jesus com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram-no a vida, pendurando-o no madeiro. Evangelho simples. Pregando quem era Jesus, pregando o poder que operava em Jesus, que era o Espírito Santo, que é o mesmo poder que opera em nós. Quando Jesus se apresentou na sinagoga, o que ele falou? Primeira vez, ele citou o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Senhor te ungiu com o Espírito Santo e com poder. Nós fomos testemunhas de tudo que ele fez. Também o tiraram a vida e penduraram-o na cruz, no madeiro, e ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto. Jesus foi manifesto aos discípulos depois de morto, ressuscitou e se manifestou. O Jesus que nós pregamos é o Jesus que se manifesta através das nossas vidas, o Jesus vivo. E quando nós aceitamos Jesus também, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, e ele precisa ser manifesto em nossas vidas. Olha só, pendurando-o no madeiro, e este ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É ele. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Não é no nome de fulano, não é no nome de Beltrano, não é ciclano, mas é no nome de Jesus. Um evangelho simples. Pregar Jesus, pregar o poder que operava em Jesus, que é o mesmo poder que opera em nós, a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua vida, a sua manifestação. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Assim como você. Não precisou imposição de mãos. Caiu o Espírito Santo sobre eles enquanto ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Não tem acepção de pessoa, não é imundo ou puro, para quem se acha puro ou não, não é para considerar imundo que Deus santificou. Gente, a palavra traz o Espírito Santo para dentro de nós, o poder da palavra. Se admirar que os gentios também foi derramado o dom do Espírito. Versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Não tem religião, irmão. Tem que fazer isso, tem que fazer curso para aquilo. Tem que fazer 70 semanas de curso de batismo. Gente, o Espírito Santo vem para dentro de você pela palavra que é ministrada. Aqui foi dessa forma. Pedro estava pregando e daqui a pouco, o Espírito Santo tomou eles lá e começava a falar em línguas.
E depois que falou em línguas, e aí? Vamos recusar que ele se batize ou não? Nas águas? E ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Gente, o evangelho simples. Simples, nós complicamos tudo. Temos que fazer 70 semanas de descarrego para receber o batismo. Temos que ficar santificado, trancafiado num quarto, 200 anos, nos santificando para poder receber. O Espírito Santo vem, irmãos, para ajudar você. O nome dele é Paracletos. Ele é Consolador. A palavra Paracletos significa ajudador. Ajudador no quê? Naquilo que você não pode fazer. A palavra originária do Espírito Santo é Paracaléu, que significa estar ao lado. O Espírito Santo estava ao lado de Jesus, porque Jesus era homem. Aí o Espírito Santo veio e ficou com ele. E ele ouvia a voz do Espírito, assim como Pedro ouviu a voz do Espírito, assim como nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Não é um evangelho cobrado. Aqui você não é cobrado em nada. O que te cobra aqui é a própria palavra. Aqui nós temos ferramentas da palavra. Você vê uma pessoa às vezes desesperada. Eu não tenho a palavra certa agora para te dar, mas eu sei quem tem. O evangelho simples, como aqui, ó. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo te cura no teu corpo, a tua alma. Mas a maior doença hoje que existe não é o corpo. Porque a maioria das doenças do corpo hoje são causadas pelas doenças da alma. Alma doente. A alma doente adoece rapidinho. A ansiedade é as doenças da alma. Então, amados, nós temos recursos na palavra para alcançar essas pessoas. A pessoa está necessitada, vamos ouvir uma palavra, pega a Bíblia, mostra a Bíblia. Mas o Espírito Santo vai te guiar, irmãos. Às vezes uma palavra, você tem uma palavra, Deus te deu uma palavra, repartiu o que nós temos. Mas voltando aqui para o Espírito Santo que caiu no meio deles, aqui foi diferente. Estavam pregando a palavra, o Espírito Santo veio e eles falaram em línguas. É uma palavra produzida pelo Espírito Santo, que vem na minha mente e sai pela minha boca. Não adianta você raciocinar para falar em línguas. Você apenas precisa liberar a palavra. Mas ela virá na sua mente. Assim como a voz de Deus, irmãos, ela vem do mesmo caminho que as línguas vêm. Vem do mesmo caminho. Vem do seu espírito a voz de Deus, cruza no seu entendimento e é a voz de Deus. Ela não tem outro lugar para vir, ela vai vir na sua mente. Quando Deus fala através das profecias, vem do seu espírito, passa na sua mente e você fala com a sua boca. As outras línguas a mesma coisa, vem do seu espírito, passa na sua mente. Por que que o ciclo tem que ser fechado você falando? Vocês que praticam oração em línguas, se você falar em outras línguas, se você calar, você percebe que ela fica na sua mente, aquela linguagem. Mas você precisa liberar a palavra, ela fica na sua mente. Mas tem dias que eu sou tomado com outras línguas diferentes. Isso não é a variedade de línguas, é uma porção delas. Aqui estava desse jeito, mas se você olhar para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, quando eles se reuniram no mesmo lugar, foi o dia que eles receberam o Espírito Santo, que quando os apóstolos, eles se reuniram, eles não tinham o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo não foi dado por medida. E o que significa isso na prática? Significa, irmão, ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Quando eles estavam reunidos em Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo eles não tinham. Então, no Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram tomados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi dado plenamente. Os discípulos tinham recebido o Espírito Santo com o sopro de Jesus. Mas a manifestação das outras línguas foi no Pentecostes, quando tinha mais de 120 pessoas reunidas lá, naquele lugar, no cenáculo. Quando, de repente, estavam reunidos, aguardando a promessa: permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder.
E quando eles foram revestidos do poder, de repente desceu o Espírito Santo sobre eles, e foram vistas sobre ele línguas de fogo. E aí acendeu o espírito deles, e eles foram tomados de um conhecimento que eles não tinham. Pedro era pescador. O que Pedro sabia? Sabia de anzol, de isca e de rede, e de barco, e de água. Não sabia mais nada, e era indouto, era uma pessoa comum. Mas de repente desceu aquele Espírito que desceu sobre Jesus, assim como o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré com poder, e saiu por toda a parte a pregar o Evangelho e fazer milagre. Foi o que aconteceu com Pedro, porque aqui no capítulo 3 de Atos você vê que Pedro começou num discurso inflamado, uma palavra que se converteram 3.000 pessoas, no primeiro discurso. Imagina, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. 3.000 pessoas se batizaram. Eles viram o poder de Deus na vida daquele povo, viram ele falando em outras línguas, como sinais para os incrédulos, que eles falavam, e as pessoas que eram estrangeiros, mas que viviam ali, eles entendiam na sua própria linguagem. Digamos ali que estivesse na Europa, o cara começa a falar em línguas estranhas, mas o cara entende no francês, no italiano, no espanhol. Então eles começaram a ver os milagres por causa daquele poder que desceu sobre eles. E aí Pedro se levanta e começa a falar. Não é tão rebuscada que nem as nossas pregações. Nossas pregações são tudo rebuscadas, cheias de hermenêutica, de grego, de hebraico. Ele pregou todo o Velho Testamento, não tinha Bíblia, e se converteu 3.000. E depois, imagina que confusão para batizar todo aquele povo. Porque eles pregavam na hora, o cara entendia, eles já batizavam. E aquele coxo lá foi curado na porta do templo. Olhou para eles: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda logo. E entrou todo mundo junto no templo. A sombra de Pedro curava. É o poder do Espírito Santo. Nós precisamos viver esse evangelho. Convence as pessoas. A gente precisa, amados, ler os evangelhos, sendo Jesus a referência. Vê o que Jesus fez e analisa o que é pregado hoje. Se Jesus pregou esse tipo de pregação, se ele ensinou esse tipo de ensino, Jesus ensinou a coisa básica: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sua vida, adoração, você dá a Deus. Mas o evangelho que Jesus trouxe é o evangelho da graça de Deus, da liberdade. Por isso que Paulo diz ali: permanecei na liberdade que Cristo te libertou, e não se meter debaixo de um jugo de servidão. Mais adiante nos versículos, que é o versículo que diz assim: não use da liberdade para dar ocasião à sua carne. Pronto, balizou a liberdade no compromisso de você mortificar a sua carne, a sua velha natureza. Então, amados, nós precisamos pregar, eu estou falando aqui sobre o evangelho, pregar o evangelho simples. A pessoa está doente, vamos trazer os doentes, vamos orar, vamos nós impor as mãos. Jesus disse: quem crer em meu nome fará essas coisas, fará maiores ainda. Isso é com respeito ao novo nascimento. Mas ele disse assim: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse ministério está sobre você, está sobre mim. É um ministério generalizado, irmão, não é especificado ao pastor. Aí todo mundo pega os presbíteros, chamou, os presbíteros vão ungir com óleo, e a oração da fé levantará o doente. Você viu o doente? Impõe a mão já e ora e expulsa o demônio. Expulsa, você tem autoridade. Ou melhor, talvez você precisa conhecer a autoridade que você tem no Espírito. O evangelho simples é para nós. Sim, irmão, porque o evangelho ele foi deturpado.
Gente, o evangelho está sendo vendido, o evangelho está sendo de engano, o evangelho de opressão, o evangelho de costume, o evangelho de ritos. Gente, meu Deus, evangelho simples, o Espírito Santo veio, ungiu Jesus, Jesus começou a fazer milagre. Irmãos, não é heresia que eu vou falar, se não fosse o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele não faria milagres, ele não faria milagres. Por isso que o dia que você nasce de novo, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre você, para te capacitar a estar ao seu lado. Por que Jesus chorou? Por que Jesus suou sangue? Porque a alma de Jesus foi oprimida também. Mas dentro dele não tinha pecado, mas tinha o Espírito Santo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Entenderam? Então, a mesma luta que eu e você temos, Jesus teve. A única diferença é a questão da nova natureza e da velha natureza que nós temos. Jesus não tinha uma velha natureza. Jesus nasceu de semente pura. Foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? A nossa boca, gente, ela não pode falar o que a Bíblia não diz. E nem declare com a sua boca o que Deus não diz. Vamos pregar o evangelho simples. O evangelho da salvação, do Espírito Santo descendo sobre a pessoa, ungindo a pessoa, transformando, dar a palavra para eles. Coisa simples. Ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a adorar, ensinar a ter relacionamento com Deus, confessar a palavra, meditar na palavra, ler. Multiplica o que você tem, que eu vou multiplicar o que eu tenho também sobre a sua vida. Vamos alimentar as pessoas. Você traz uma comida para quem está com fome. Não interessa se a pessoa é cristã ou não é cristã. Você precisa mudar aqui. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E as pessoas hoje, irmãos, tem muita gente doente em tudo que é lugar, em tudo que é igreja. Por que essas pessoas não se curaram? Porque o evangelho está aí. Irmãos, porque as pessoas não vivem o evangelho que cura. Se você não guardar o seu espírito, você vai ficar oprimido. E aí vem as doenças. Traumas e medos fazem com que as pessoas adoeçam. Por causa das opressões da vida, as doenças da vida. Por isso que Deus nos chamou, irmão, para se libertar disso. Como nós vamos entender esse conceito de liberdade para nós? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a palavra. Então, como é que nós vamos chegar a uma liberdade? Observando a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observando a palavra, nós vamos conseguir sair disso. Amém?